Meu nome é João Carlos, eu sou o fundador da empresa Apidouro. A gente vai falar bastante sobre a produção de mel. O pessoal não faz ideia de toda a logística, envolvida nesse processo, desde a produção com os apicultores até chegar aqui na empresa. Eu tenho muitos anos já de mercado, a gente ouve sempre, principalmente dos mais chegados amigos, brincando às vezes com a gente, falando que você que é feliz, você tem um monte de operária, muitas abelhas que trabalham para você e parece que o mel, assim, ele jorra de uma torneira simplesmente, Mas não é assim. Tudo começa lá no campo com os apicultores, que são os nossos parceiros. É o primeiro elo dessa cadeia, O apicultor está lá, a campo, ele tem as abelhas, as colmeias. Vamos explicar um pouquinho o que é uma colmeia, Porque na natureza, antes da apicultura, que hoje é chamada de racional, o apicultor era um extrativista, A pessoa ia simplesmente no mato, caçava os enxames de abelha, pode dizer, Achava um enxame de abelha, ia lá, cortava os favos de mel, levava isso para casa e comercializava esse mel dessa maneira. Isso há muitos anos atrás. E aí depois o pessoal foi fazendo a apicultura racional, que a gente define hoje, Que é a criação das abelhas em caixas, de madeira, normalmente madeira, mas tem em várias regiões do mundo, tem outros materiais, concreto, outras coisas. No Brasil, se usa as caixas de madeira e tem uma medida padrão, porque senão cada um ia fazer uma caixa de um tamanho, aí a hora que um cara fosse fazer um material lá no Rio Grande do Sul para vender para uma pessoa lá na Bahia, com outro apicultor, então uma caixa não ia dar certo com a outra, tem que ser padrão. Esse padrão, quem estudou e definiu quais são os tamanhos ideais do favo, como que a abelha produz o mel, Foi tudo isso foi estudado, foi um americano, se chama, as colmeias, é o sobrenome dele, Langstroth. Então a gente fala, no popular, a gente fala, minha colmeia é padrão americano, mas é ele que definiu isso aí. Então tem as medidas do caixilho, que é onde a abelha faz o favo de mel. Esse caixilho depois você coloca, ele vai dentro da colmeia. A colmeia tem as medidas padrão, tampa, fundo, ninho, sobreninho, a melgueira, tudo isso é padronizado. O apicultor então passa a criar os enxames de abelha nessas colmeias, isso aí é chamado uma colmeia. Como que pega o enxame de abelha? É uma curiosidade também, Porque a gente não pode esquecer que a natureza é feita, você tem que reproduzir as coisas, Tem que aumentar. Então, uma vaca, um mamífero dá cria, uma ave bota ovo. E a abelha, ela solta um enxame, Então, na natureza, os enxames que tem lá na natureza, alojado numa pedra ou num galho de uma árvore, alguma coisa assim, quando está no auge da florada, a rainha produz, o enxame produz uma nova rainha, Algumas rainhas, não é uma só, produz algumas rainhas, tem todo um processo de seleção natural e vai soltar um enxame de abelha. Então, o apicultor tem duas maneiras de aumentar as suas colmeias. Ou ele coloca caixas iscas, que no Brasil é muito comum isso, na Europa, países mais frios, tal, não é assim. Então a gente tem essa facilidade aqui no Brasil. Você consegue aumentar as suas abelhas, os seus enxames, simplesmente colocando caixas iscas durante a florada, uma florada de eucalipto. Você vai lá e vai armar as caixas iscas, 100, 200 caixas iscas, e tem ano que pega 40, 50, até 90% das caixas você recolhe enxames. Aí já tem os quadros dentro, que são os caixilhos, dentro dessa caixa isca, e você transfere uma caixa maior e assim você aumenta as suas abelhas. Uma outra maneira seria você fazer uma criação de rainhas e dividir os enxames que você tem. Tudo isso tem técnica, tem maneira de fazer, não é tão simples, Então o apicultor é uma pessoa muito especializada, Às vezes a pessoa acha que o apicultor é um cara que vai lá, vamos dizer, roubar o mel das abelhas, mas não é. Ele tem todo um trabalho, todo um conhecimento, tem que saber o que ele está fazendo, senão ele prejudica as abelhas ao ponto de os enxames irem embora. Uma outra comparação, que a gente faz, se você deixa um animal preso num pasto que não tenha nada de comida, tá lá pura terra, e você não alimentar esse animal, ele vai morrer lá, preso. Já uma abelha não, a abelha está na colmeia. Se o pasto apícola ali da região, se não tem flor ali, está uma seca danada, como no Nordeste, a abelha, ela vai embora, ela abandona a colmeia, Então o apicultor
apicultor, ele tem que ter toda essa noção de como que isso funciona, né? Ele é um cara muito especializado. Quando ele tem vários enxames de abelha, né? Isso é chamado de apiário. Então você coloca aí 10, 5, 10, 20, 30, 40, 50 colmeias, né? Dependendo da situação, em cada apiário. E o apicultor, ele também pode fazer dois tipos de apicultura: apicultura migratória e apicultura fixa. Apicultura fixa, normalmente o apicultor começa com a apicultura fixa, porque ele tem um número reduzido de colmeias, ele não tem uma estrutura para migrar, né? Ele não tem caminhão, às vezes ele é sozinho, não tem funcionários ainda, gente, parceiro para ajudar ele, então ele começa com a apicultura fixa. Aí a apicultura fixa sempre tem ali, ele tem uma outra atividade, sabe? E a apicultura acaba sendo uma segunda atividade. Quando ele toma gosto com a coisa, que começa a funcionar, que ele vê que é aquilo ali que ele quer, ele normalmente abandona a atividade primeira dele, né? E passa a ser apicultura. Então ele começa a aumentar o número de colmeias, aí ele vai partir para a apicultura migratória. O apicultor fixo, ele produz em média uma vez, ele tira mel uma vez por ano. A apicultura migratória, dependendo da região do país que ele está, ele vai fazer uma migração com essas colmeias, com 200, 300, 500, 2.000, 5.000, quantas ele tiver, ele vai levar essas colmeias de uma região produtora para outra. O cara tem 2, 3 caminhões, né? F4000 ou às vezes um caminhão maior e vai migrar com essas colmeias. Tem toda uma técnica também, né? Tem todos os detalhes para fazer isso. Uma curiosidade também que o pessoal pergunta muito, né? Quantos quilos de mel uma colmeia produz por ano? Essa apicultura brasileira, a média de produção do Brasil, em torno de 16 quilos. É bem baixa. Tem país que essa quantidade é bem maior que essa quantidade aqui do Brasil. Mas com a apicultura fixa, o pessoal que trabalha com a apicultura fixa, o apicultor mais profissional, como ele faz 3 floradas por ano e um bom manejo, não é todo ano igual. Depende muito de chuva, do clima, tudo isso. Ele consegue produzir aí algo em torno de 75 quilos, em alguns anos especiais, chegando até a 100 quilos de mel por colmeia, tá? Quantidade de abelha também, né, por colmeia, o pessoal fica sempre com essa pergunta, né? Existe uma curiosidade que nos Estados Unidos eles usam a apicultura não para produzir mel, mas sim para polinizar. Então o apicultor chega a receber muito mais pela polinização do que pela produção de mel. Existe um comércio muito grande nos Estados Unidos de enxames, tá? Tem empresas que se especializam em produzir abelhas. Ele não poliniza, ele não tira mel, ele não faz nada. Ele tem lá umas fazendas lá que eles têm as colmeias, alimentam os enxames para reprodução. Então eles ficam vendendo uns pacotes de abelha, uma caixa própria, com tela e tal. A rainha vai numa gaiolinha, tá separada, e é 1 quilo de abelha, tá? E esse 1 quilo de abelha tem em torno de 10.000 abelhas operárias e uma rainha. E no Brasil, é o que eu falei, o pessoal arma as caixas, né? Aumenta as abelhas, tudo. Uma caixa em plena produção, em plena safra de mel, que tem um ninho e depois em cima algumas melgueiras, né? Conforme vai enchendo aquilo, o apicultor vai pondo outra melgueira para ir enchendo de mel. Então, um enxame adulto, em plena produção, chega a ter em torno de 80.000 abelhas, 80.000 operárias, né, numa caixa de abelha. É uma quantidade muito grande, né, de abelhas. Às vezes o pessoal não faz ideia disso. Uma outra curiosidade também que o pessoal pergunta muito é qual a quantidade de flores que as abelhas precisam visitar para produzir 1 quilo de mel. Então existe uma variação muito grande, porque ela pode visitar 200 flores e metade não tem néctar, né? Então ela passa ali, pousa, vê que não tem o néctar, uma outra abelha já pegou esse néctar, então ela senta em outra flor, porque uma árvore tem milhares de flores, né? Mas então varia, é um número muito grande assim, mas varia de 5 milhões a 7 milhões de flores para se produzir 1 quilo de mel.